Hoje vamos bater um papo com o professor João Batista, ele que é professor, mestre em educação, escritor e um grande amigo do nosso município, para a gente falar um pouco sobre a história, da nossa cidade, que começa aos pés do Bom Jesus, o nosso patrono, o Senhor Bom Jesus da Passagem, e nada melhor do que a gente conhecer um pouco da história, de tudo como começou aqui no Arraiá da Passagem. E ele que tem um livro, a gente sabe que ele é um escritor, já publicou 2 livros, o Arraiá da Passagem e Um Corpo na Estação. Então ele tem propriedade para falar um pouco com a gente sobre a história do nosso município, como começou a tradicional festa do Senhor Bom Jesus da Passagem. Então, hoje vamos passar uma manhã com o João Batista, para conversar, bater um papo e conhecer um pouco mais da nossa história. Bom dia, Hugo. Prazer estar com você participando desse projeto. A história de Pojuca, ela gira em torno da festa do Bom Jesus, dos festejos a esse padroeiro. Eu acho que o momento não é mais apropriado, não há outro mais apropriado do que esse para a gente falar desse assunto. João, obrigado por aceitar esse convite, É um bate-papo, A gente quer conhecer um pouco mais da história do nosso município, a história da nossa paróquia, Que a gente sabe que tudo começou aos pés do Bom Jesus da Passagem. Então você tem propriedade para falar. Então a gente vai passar essa manhã juntos, conversar, andar pela cidade para a gente ver como começou tudo isso. E hoje a gente sabe que é uma festa grande na região, que é a festa do Senhor Bom Jesus da Passagem. Agradeço a oportunidade. Então a gente está aqui num marco, do nosso município. Aqui eu acredito que tudo começou, João? Aqui a Praça da Bandeira é a Praça da Passagem, porque aqui que começou a construção, do vilarejo, do arraiá. Então João hoje vai falar um pouco para a gente sobre essa história, de como começou tudo aqui no nosso município e a tradicional Capela do Senhor Bom Jesus, que foi denominado Passagem porque aqui era passagem, João? Exatamente. Então, aqui está o que a gente chama de marco zero da cidade. Por quê? Quando os tropeiros vinham da região da Praia do Forte e atravessavam o rio Pojuca, logo ali, eles descansavam, paravam suas mulas aqui antes de fazer a travessia. Aqui ainda não existia casas, cidades, nada. Então eles ficavam aqui embaixo das árvores, passando a noite, para no dia seguinte fazer a travessia depois de uma longa jornada, margeando o rio Pojuca de Praia do Forte até aqui. Bom, nesse momento que eles paravam aqui, eles atraíam os compradores, que eram as pessoas que viviam nos sítios, que viviam nos engenhos, enfim, as pessoas da região. Elas vinham até aqui, aproveitavam que os tropeiros já estavam aqui e compravam charque, compravam mantimentos, compravam louças, compravam ferramentas, aquilo que os tropeiros traziam. E então é a partir daí que esse lugarzinho vai se tornar uma feira. Você vem aqui para o encontro com os tropeiros, fazer suas compras. E aqui os tropeiros descansam para fazer a passagem do rio, dessa margem norte para a margem sul. E é aí que o lugar é apelidado de Passagem. Então, onde você vai? Eu vou na Passagem comprar isso. Hoje é dia dos tropeiros, eles estão aí, vou lá na Passagem. Onde eles estão? Estão na Passagem. Então aqui recebe o nome de Passagem. E acontece nesse largo, e a gente tem esse relato feito pelo memorialista José Lemos de Santana, que na sua obra Os Bambangas, ele traz esse relato. Então a cidade, depois da estada dos tropeiros aqui, com o tempo, as primeiras casas vão se formando, que à medida que os tropeiros saem, se deslocam, as pessoas da região compram na mão dos tropeiros o que eles traziam e armazenam em suas lojas, em suas casas comerciais, de modo que durante o período que os tropeiros não estavam, era possível vir e comprar. E aí começam as primeiras casas comerciais, começam as primeiras residências e assim vai se formando o lugarejo da Passagem aqui. Esse lugarejo da Passagem, com o tempo as pessoas vão sentindo, e é natural, o desejo de ter um espaço para a sua prática religiosa. Aí, um pouco mais acima, subindo essa rua,
que é também chamada de Rua da Passagem, então aqui o Largo da Passagem, subia-se a Rua da Passagem, fizeram então uma igreja de taipa, um templozinho muito simples para as suas orações. E deram a esse templo, né, colocaram nesse templo a imagem do Bom Jesus. Como se tratava do lugarejo da passagem, Bom Jesus da Passagem. Então, a igreja estava ali, a igreja estava até distante do centro no primeiro momento, que o centro era aqui. A igreja está logo ali. E essas terras foram dadas para fazer a igreja pela família do Barão de Pojuca, que eram donos, os Freire de Carvalho, que eram donos de toda essa região. Bom, é aí que começa a devoção ao Bom Jesus da Passagem. As casas vão se formando, então, até a igreja, de um lado e do outro da rua, na sequência de que a igrejinha é construída. Então, a Rua da Passagem vai sendo a nova extensão da cidade, além desse Largo da Passagem. E, João, e esse título de Bom Jesus da Passagem é único, né? É único. No mundo não tem outro, além de Pojuca? Eu acredito que não. Não há, não tem notícia disso. E essa ideia de você dar o nome do lugar ao padroeiro, isso não é incomum. Então nós vamos ter Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa, na Lapa. Nós vamos ter Bom Jesus dos navegantes, Bom Jesus dos pobres. Então tem vários títulos dados ao Bom Jesus de acordo com a tradição da localidade onde o Bom Jesus é padroeiro. Aqui, como era padroeiro da Passagem, Bom Jesus da Passagem. Então agora a gente vai dar uma volta aqui, né, no nosso município. Aqui, como o João falava há pouco, é a Rua da Passagem. Aqui é a rua que nos leva até a capela do Senhor Bom Jesus da Passagem. Então, eu queria até, João, que você falasse um pouco para a gente a questão da construção, né? Você falou que a capela era uma capela muito simples e ao decorrer dos anos, né, a comunidade foi crescendo em torno da capela, né, do Senhor Bom Jesus e foi construindo, né, modificando até chegar onde estamos hoje, na paróquia do Bom Jesus, uma paróquia que é reconhecida, né, na região, na diocese. Então, nos diga um pouco aí como foi essa construção, né, da capela do Senhor Bom Jesus e até se tornar a paróquia. Então é o seguinte, Hugo, essa capela do Bom Jesus, ela foi construída pela população, pela comunidade. Como é que a gente pode identificar isso? Pela própria simplicidade que essa capela tinha e pelos registros que a gente tem em se tratando de uma pequena capela de taipa, né, que a gente tem relatos já do final do século XIX. Então, a capelinha é construída pela comunidade, aqui se faz as primeiras celebrações, os louvores ao Bom Jesus, a comunidade do entorno vem se reunindo uma vez por ano, mas a partir de 1885 surge o desejo de se desmembrar esta capelinha da matriz. No caso, a matriz era a Igreja Santana do Catu, município vizinho. Nesse momento, Pojuca era um povoado de Catu. Pois bem, e aí em 1885 é solicitada à família do Freire de Carvalho a doação do terreno onde está essa capelinha. Eles doam, então, a baronesa de Pojuca doa esse terreno, e aí a comunidade começa um mutirão para reconstruir a igreja. Então, a capelinha de taipa é demolida e outra capela de alvenaria maior vai ser construída no seu lugar, que é a base dessa que nós temos hoje. Essa segunda capelinha, ela vai ser concluída, já bem melhor que a primeira, já não mais de taipa, ela vai ser concluída em 1904. E nessa mesma data em que ela é concluída, a comunidade, a igrejinha, é promovida à matriz e então é expedido o decreto por Dom Jerônimo, arcebispo de Salvador, da criação. Então, em 1904, a obra de construção é concluída e a paróquia é criada. Então, Dom Jerônimo, que era arcebispo de Salvador, cria a freguesia de Pojuca e desmembra da freguesia de Catu, assim que se chamava a paróquia antigamente, a freguesia do Bom Jesus da Passagem. A partir de então, Pojuca então ganha uma autonomia religiosa. A localidade
já aumenta o número de habitantes, então já era uma localidade grande naquele momento, e aí começa-se também a luta pela emancipação política, inclusive estimulada e motivada pela emancipação, de uma certa maneira, religiosa de Pojuca. Sim, João. Então, a emancipação política do nosso município é em 1913, né? Então, antes disso, quantos anos que a paróquia foi emancipada, vamos falar assim, né? Emancipada da paróquia de Catu? Foi bem antes da emancipação política do município? Então, em 1904, a paróquia é criada, a freguesia é criada em 1904, e apenas em 1913 é que o município vai ser emancipado. Então, 9 anos depois da criação da paróquia. Então, até a emancipação da paróquia, né, o desmembramento de Pojuca Catu faz também uma pressão para que o município também seja emancipado de certa forma, né? Vale também lembrar que a capela que nós temos hoje, a igreja que nós temos hoje, não é aquela mesma de 1904. Ela sofreu uma alteração em 1976. A de 1904, ela não tinha as duas torres como nós temos hoje. Então foi em 1976 em que essa igreja sofre uma reforma, é acrescida as duas torres, e em 1982 é colocado aqueles azulejos azuis que a gente tem no interior da igreja, que antes não existia. Além disso, teve outros processos de reforma no decorrer dos anos, né, João? Mas processo menos intervencionista, né? Alguns detalhes, né? Alguns detalhes. Também esse altar que nós temos hoje não é o mesmo. O altar que nós tínhamos antes era um altar completamente diferente, ele foi desfeito na reforma de 1976. A gente está passando aqui, né, pela estação, e eu estava lembrando, João, do seu livro, né, Um Corpo na Estação. E quando teve o lançamento, né, que eu até me fiz presente nesse dia, eu lembrava que minha avó, em várias conversas, ela sempre falava do trem, do pirulito, né, era o nome do trem, né? Então é uma coisa que é muito marcante na memória da nossa cidade, na memória dos pojucanos, né? E é muito salutar lembrar que os dois livros, né, que o senhor lançou, fala muito a identidade da nossa gente, a identidade do nosso povo, a identidade da nossa cidade, né? Então é preciso a gente sempre documentar, né, seja em livros, seja em documentários, mas documentar realmente a história do nosso município. Quantas pessoas mais idosas, né, que a gente pode conversar com, né, em conversas paralelas, em família. Minha avó sempre lembrava, né, do trem pirulito, que todo mundo vinha, né, esperar o trem chegar. Então são coisas que a gente precisa registrar, né, porque fica marcado. Imagine daqui a 20, 30, 40 anos, né, quem vai contar essa história? João não vai estar mais aqui, né? Vai ter outros historiadores, professores, escritores. Temos que ter para que a gente não perca a nossa história, né, a nossa origem. Fala um pouco sobre o livro, João. O primeiro centro da cidade, o centro religioso, de fato, vai ser a igreja onde nós acabamos de falar, né? Ali é o centro religioso. E a estação, a partir de 1862, vai ser o centro econômico da cidade. Então a efervescência econômica se dava aqui nessa estação. Era aqui que as cargas chegavam, os produtos desembarcavam, era aqui que se embarcava produto de Pojuca para outros lugares. Então o centro realmente econômico, a vida social, se dava aqui em torno da estação de trem. Então, João, a gente precisa também lembrar, né, de tantas pessoas que passaram, né, por essa história da paróquia do Bom Jesus da Passagem. A gente pode lembrar de Dona Anita, né, do padre João Montes, do padre Manuelito, até chegar ao padre Cláudio, né? São pessoas que realmente a gente tem um destaque dentro dessa história, dentro dessa construção, né, da paróquia do Senhor Bom Jesus da Passagem. Pois é, então, muita gente passou, muitas gerações. A paróquia, na verdade, ela é uma construção, né? A vida religiosa é uma construção que se vai fazendo ao longo do tempo da fé e da experiência de vida das pessoas. O primeiro pároco de Pojuca, o primeiro padre que veio para cá foi o padre Luiz de França. Ele vem já no iniciozinho da criação da paróquia. Ele era padre de Catu
e assume Catu e Pojuca ao mesmo tempo, naquele iniciozinho. Mas o primeiro padre residente aqui na localidade é o padre João Montes, que vai chegar aqui em 1914. Nesse mesmo ano, ele ergue a casa paroquial, constrói a primeira casa paroquial, que é inclusive no mesmo lugar dessa última que nós temos, só que essa sofreu uma reforma. Tivemos a presença de padre Astrogildo, que era de Mata São João e por muito tempo atendeu Pojuca, padre Manuelito, que desde o início da sua vida religiosa se dedicou a Pojuca e passou aqui muito tempo. Depois do padre Manuelito, o padre João Andrade, que começou uma reforma aqui na comunidade religiosa, e depois do padre João Andrade vem o padre Cláudio, que dá continuidade a essa reforma e faz de fato uma revolução na fé do pojucano, e aí torna essa comunidade religiosa muito maior do que o que ela estava vivendo, até porque antes da chegada dele, a comunidade religiosa passava por uma certa crise, havia um esfriamento da fé. É o padre Cláudio que faz o reacendimento da fé dessa comunidade. E, João, a gente também não pode esquecer, né, de não só da questão da construção, né, da capela da matriz, da capela que a gente vai passar pouco pela frente da São Cassiano, né, mas também da questão de mudança, né, da comunidade de fé, né, da comunidade católica. A gente sabe que nos anos 2000, né, com a chegada do padre Cláudio, a gente teve uma transformação, né, vários movimentos. O padre Cláudio fez a caminhada, eu acho que até Alagoinhas, né? Eu não me recordo porque eu era muito pequeno, né? Eu sou de 95, então eu não tenho essa lembrança. Mas a gente vê que muitas pessoas até hoje comentam dessa caminhada que foi até Alagoinhas. Também a caminhada da cruz começa com o padre Cláudio. Então a gente vê um movimento de mudança da comunidade católica do nosso município. Isso. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos a Caminhada da Paz, foi esse movimento que ele fez de motivação do povo católico de Pojuca, partindo de Pojuca até Alagoinhas, com um trio elétrico, mais de 5.000 pessoas na estrada. Foi uma coisa extraordinária. Tudo isso chamava a atenção da comunidade. Tivemos também a Caminhada da Cruz, que ocorria, ele implantou essa caminhada toda a quaresma, fazendo a Caminhada da Cruz, com duas cruzes, andando pelas ruas das cidades. Também motivou, chamou muita atenção da comunidade religiosa. E outros movimentos que o padre Cláudio também empreendeu aqui. Reavivou as comunidades, criou novas comunidades nos bairros, na zona rural, etc. As suas missas animadas, o padre Cláudio, inclusive, gravou um CD. Então, ele fez muita coisa que motivou, que movimentou a comunidade católica, e foi isso que transformou essa vivência religiosa que nós estamos celebrando hoje, né? Isso que fez com que a Igreja do Bom Jesus da Passagem e a festa do Bom Jesus da Passagem chegasse à dimensão que chegou hoje. E, né, com todo esse contexto, essa crescente do catolicismo em nosso município, a capela, né, lá da Passagem do Bom Jesus, que era a nossa matriz, ficou pequena para o tanto de fiel que começava a participar da Santa Missa, a participar da comunidade de fé. Então, sendo assim, eu acho que lá para 2000, 2001, né, João vai nos ajudar nesse contexto histórico, o padre Cláudio, ele começa a construção de um grande projeto, né, de uma grande capela, que era a Igreja de São Cassiano aqui no centro de abastecimento. Então, João, nos lembre, né, um pouco sobre essa construção, a movimentação. Eu sei que o padre sempre fazia bingo, né, várias movimentações para que pudesse fazer a construção da Igreja de São Cassiano. Isso, aquela movimentação toda que ele fez da fé vai agrupando pessoas na igreja, de modo que as missas dominicais já não cabiam mais o número de pessoas na antiga matriz. Então o padre solicita da prefeitura 2 toldos para colocar em frente da igreja da velha matriz,
para que coubesse o povo. E aí as missas dominicais já são celebradas com pessoas dentro e fora, embaixo desses toldos. A festa do Bom Jesus, por exemplo, ela já não cabia. Ela começa a ser feita no adro da igreja. E a rua JJ Seabra, na rua JJ Seabra se coloca bancos e cadeiras para as pessoas assistirem. Então, como a igreja matriz fica pequena, a partir do ano 2000, 2001, final do ano 2000, ano 2001, ele começa a pensar na construção de uma nova igreja. E é aí que nasce a nova matriz de São Cassiano, né? A igreja dedicada a Santa Dulce dos Pobres. Essa igreja é resultado, mais uma vez, de um grande mutirão. Como você falou, cada caminhada da cruz, da quaresma, ela era concluída na frente aqui da igreja. E aqui era fincada aquela cruz que as pessoas carregavam. E movimentos de bingo, de doação, de oferta, de trabalho voluntário, gente que atuava aqui como ajudante de pedreiro, fazia isso de forma voluntária como pedreiro, alguns recebiam um valor inferior àquilo que naturalmente receberiam pela sua diária, mas para dedicar a essa igreja. Houve também uma campanha junto às empresas, houve projeto internacional, inclusive eu tive o privilégio de trabalhar nesses projetos, projeto de captação de recurso internacional para ajudar na construção dessa igreja. E foi graças ao esforço conjunto de todos que se ergueu em 2005, se inaugurou em novembro de 2005, a nova matriz de Pojuca. A gente também não pode deixar de ressaltar, né, a visita de tantos bispos à nossa paróquia, né? Até cardeal já participou desses momentos festivos da nossa paróquia, que traz muitas das vezes uma catequese, né, importante para a nossa caminhada de fé. Então você, né, tem essas lembranças, né, da passagem de tantos bispos, tanto o cardeal também que já se fez presente. Eu não me recordo, só lembro do último cardeal, né, do arcebispo de Salvador, que foi há pouco tempo que teve aqui em nossa paróquia, mas além dele teve outro cardeal que já participou, né, outros bispos de nome, né. Esse ano mesmo a gente vai ter a presença de Dom Rui, um bispo que é muito conhecido no nosso país, que tem uma catequese muito intensa. E você pode nos falar um pouco mais sobre a presença desses bispos, do cardeal, na festa do Bom Jesus? Isso. A paróquia de Pojuca, nos últimos tempos, tem sido muito prestigiada. Então, Dom Agnello, cardeal arcebispo primário do Brasil, de Salvador, esteve aqui. E praticamente todos os anos, bispos, arcebispos comparecem para a pregação do último dia de festa, ou mesmo durante o novenário, mas há uma presença de autoridades religiosas importantes aqui. Nós vimos e aprendemos muito com as pessoas que vêm aqui trazer, com os clérigos, né, que vêm aqui, que trazem uma reflexão, uma palavra, um ensinamento. E essa comunidade, essa comunidade de Pojuca, comunidade do Bom Jesus da Passagem, ela é forte não só por isso, não pela presença desses líderes religiosos importantes, mas porque tem um povo que acredita, um povo firme, um povo de fé, um povo que comparece, que acompanha, um povo que vibra. Então essa vibração que eu acho que faz com que a festa do Bom Jesus seja o que ela é. Então, né, João, toda boa conversa tem que terminar em um bom café. E a gente está aqui agora, né, finalizando esse momento, esse bate-papo com um cafezinho, né? E desde já, eu já agradeço a sua disponibilidade, né, a sua amizade, né? E assim, eu fico feliz em ter esse momento, esse bate-papo, né, para a gente aprender mais, né, da nossa história, aprender mais sobre como tudo começou na nossa paróquia. Então, eu queria, assim, né, para a gente finalizar esse momento, que você pudesse fazer esse contexto, né, da tradição, da fé, da cultura e da questão da nossa cidade crescer aos pés do Senhor Bom Jesus da Passagem. E eu mesmo me sinto muito feliz em saber que o nosso município cresceu aos pés do Senhor Bom Jesus da Passagem, e é Ele que é o nosso patrono,
é Ele que está sempre conduzindo as nossas vidas e o nosso município, porque Ele, sem dúvidas, é o dono disso tudo. Com certeza. E legal que a gente está encerrando aqui com uma refeição, porque na verdade uma festa é a celebração da grande refeição. E nessa refeição estão sentados à mesa toda a comunidade católica pojucana, todos que acreditam, às vezes até aqueles que não acreditam tanto do ponto de vista da fé propriamente dita, mas estão ali por uma questão cultural. Então, celebrar a festa de um padroeiro não é algo apenas da comunidade católica, mas ela extrapola esse ambiente católico para a vida social, porque a fé é um dos componentes centrais da formação desta cidade, da formação das nossas consciências, dos valores que a gente tem. Então, celebrar o dom do Bom Jesus é vivenciar um pouco isso. E que o Bom Jesus da passagem possa volver o vosso olhar sobre nós e nos abençoar. Amém, amém.